Eu convido você a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos 8, a partir do versículo 14. Romanos 8, 14. Acho que você pode abaixar um pouquinho, Gu, porque geralmente eu falo alto. Para não acordar ninguém no meio do culto. Beleza. Então o cara dá uma cochilada aí, eu falo meio alto, o cara acorda assustado. Onde eu estou? O que aconteceu? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Mas graças a Deus a gente não tem ninguém que dorme aqui. Certo, Vitor? É o Vitor lá atrás, outro Vitor. Coitado, Vitor, a gente fica fazendo bullying com você. O Vitor nunca dorme. Menino bom. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas não por causa da sua própria escolha. Não pela sua própria escolha, mas por causa da sua vontade, por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Palavra do Senhor. Então, continuamos essa semana na nossa caminhada no livro de Romanos, que já fazem mais ou menos uns 2 meses que a gente tem caminhado pelo livro de Romanos. Semana passada eu comecei a falar em Romanos capítulo 8. Essa semana eu continuo falando em Romanos capítulo 8. Semana que vem nós concluímos Romanos capítulo 8. Tal a dimensão, profundidade do texto de Romanos capítulo 8. Então hoje eu continuo falando sobre a nossa jornada
em Romanos. E chegamos então ao meio de Romanos 8. E no meio de Romanos 8, nós então encontramos essas pérolas preciosas para a nossa fé. Que o Espírito Santo, como o Espírito Santo, ele age em nós. E se eu posso fazer, e eu vou fazer, eu queria resumir com vocês tudo que eu vou falar aqui em um parágrafo, para que vocês possam ter um mapa por onde a gente vai andar hoje, tá bom? Então, o que a gente viu aqui, o que a gente acabou de ler, eu vou colocar em outras palavras aquilo que a gente acabou de ler. Você acabou de ler isso aqui. Então, mesmo que os cristãos agora sejam filhos amados de Deus em Cristo, essa realidade espiritual é muitas vezes obscurecida por causa dos sofrimentos dessa vida. Contudo, mesmo em meio aos sofrimentos, o cristão pode ter a esperança ou a certeza de que no futuro essa realidade espiritual que nós vivemos agora, que nós acabamos de ler aqui, será plenamente visível diante de toda a criação. Deus nos transformará e seremos gloriosos como Jesus. E o Espírito Santo é a garantia dessa realidade. Então, 4 coisas ou 4 blocos eu quero colocar aqui para vocês essa noite. O primeiro deles é a realidade de que nós somos filhos de Deus. Todos nós aqui, se o Espírito Santo habita em você, você é um filho, uma filha de Deus. Você é. Essa é a primeira realidade que a gente encontra nesse texto aqui. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa é uma realidade espiritual agora. E por causa disso, você pode muitas vezes questionar. Por quê? Porque vem o ponto 2. E qual que é o ponto 2? Os sofrimentos. Porque nós não apalpamos, não pegamos, não vemos essas coisas, os sofrimentos da nossa vida têm a tendência de acontecer nas nossas vidas e a gente começa a questionar essas realidades espirituais. Será que eu sou mesmo filho? Se eu sou filho, por que eu estou passando por tudo isso aqui? E aí, nós entramos no ponto 3, que é o Espírito Santo nos ajuda no meio dos nossos sofrimentos. Não apenas nos ajuda, ele nos sustenta e intercede por nós. E em último lugar, tudo isso, todos esses sofrimentos, como o apóstolo Paulo colocou aqui para nós, não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. E aí ele coloca toda essa seção da criação. Por quê? Porque quando essa glória, essa transformação for revelada na volta de Cristo, então será visível, manifestado, aquilo que é espiritual será então transformado, aquilo que é espiritual agora se torna material, visível para toda a criação. Assim como toda a criação será redimida, visivelmente, nós agora seremos redimidos. Os nossos corpos serão transformados e nós teremos corpos glorificados. Então isso aqui é o que nós estamos passando aqui em Romanos 8 hoje. Nós saímos, então, de filhos de Deus ao último ponto. Você vê que ele começa, vocês são filhos de Deus. E ele termina, esses filhos serão glorificados na volta de Jesus. Amém? Então, volta aí comigo no comecinho, volta aí de novo no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da glória. Então a primeira coisa aqui que nós tiramos, qual que é a primeira lição que nós tiramos desse texto? Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Eu sou um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Amém.
Vocês estão melhorando o louvor. Agora a gente vai começar a introduzir novos conceitos durante a pregação. E funciona mais ou menos assim. Quando você concorda com alguma coisa, quando tem gente que tem coisa que não tem como ouvir e não dá um glória para Deus. E não é pecado, presbiterianos, a gente fala glória a Deus. Como não é pecado a gente bater palma no louvor. Vocês viram que a gente consegue bater palma no louvor? Glória a Deus. A gente consegue também ouvir uma verdade espiritual dessa aqui, que eu sou um filho amado, uma filha amada do Senhor, e falar glória a Deus, amém. Amém? Mas tem que ser um amém, entendeu? Um amém com convicção. De que eu sou um filho amado, uma filha amada de Deus. Gente, Vitor, você é um filho amado de Deus. Sara, você é uma filha amada de Deus. Amém, amém. Não, é amém mesmo. Amém, glória a Deus. Porque Deus nos deu o seu Filho para nos tornarmos filhos e filhas dele. Ele pagou um alto preço para isso. Então a gente não responde assim de qualquer jeito. Amém? Amém, está melhorando. Então nós somos filhos amados de Deus. E a nossa garantia de que nós somos, como que eu vou saber que eu sou filho amada? Como que eu sei que eu sou um filho amado? A nossa garantia é o Espírito Santo. Porque o que ele acabou de nos dizer aqui? É o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Então, se alguém te pergunta, como que você sabe que você é filho, que você é filha de Deus? O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou. Mas como que funciona isso? Isso é uma voz interna do Espírito Santo, agindo em nós internamente, nos dando certeza. Sabe quando você tem certeza de alguma coisa? Não é um achismo, não é aquilo que alguém te contou, é aquilo que você sabe, é um fato. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não é uma coisa que alguém me contou, que alguém falou assim, eu fui lá na igreja e o Rodrigo me disse que eu sou uma filha de Deus. Não. O Espírito Santo que habita em mim, que é a minha garantia da glória futura, ele testifica com o meu espírito. Rivaldo, você é um filho de Deus. Amém mesmo? É assim que nós reagimos. Então, o Espírito Santo, ele nos testifica. Isso é interno, é você sabe. Como que eu sei? Eu sei. E eu posso passar por lutas, eu posso cair em pecado, eu posso fazer isso ou aquilo, eu sei que o meu Redentor vive, que o Espírito Santo habita em mim. Essa é a minha certeza. Mas ele também nos dá 6 coisas nesse texto aqui, que são realidades na nossa vida aqui e agora. Já são realidades para nós. E a primeira coisa que a gente começa a ver aí, é que no versículo 15, nós temos então a liberdade. Por quê? Nós não estamos mais agora, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem. Nós não somos mais escravos, nós fomos libertos em Cristo, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, como nós temos falado durante todas essas semanas, por causa da sua morte, do preço pago naquela cruz, da justificação pela fé. Nós agora temos liberdade, nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, nós agora vivemos para Deus e para a glória dele, nós agora estamos livres em Cristo Jesus, existe liberdade, se você está em Cristo, você está livre em Cristo. A segunda coisa que ele nos dá é segurança. Qual segurança? Essa segurança de que nós agora vamos desfrutar daquilo que ele prometeu, porque o Espírito Santo é a nossa garantia, ele é a nossa segurança de que nós vamos ter aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Em terceiro lugar, ele nos dá o quê? Adoção. Nós somos, mais uma vez, filhos, nós fomos adotados. Nós não éramos filhos. Nós éramos, como diz Efésios capítulo 2, inimigos de Deus. Essa era a nossa realidade. Como diz todo o texto que nós lemos aqui, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Nós éramos inimigos, mas Ele, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus e nos adotou. Lembra que eu falei sobre a justificação? A justificação é a declaração de que não existe mais conta para ser paga. A conta foi paga por Cristo na cruz. Mas uma coisa que vem com a justificação, um fruto da justificação é a adoção. Porque Jesus pagou a conta, porque Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Agora nós somos filhos, nós fomos adotados em Cristo. Nós fomos agora filhos de Deus. Se você é filho, a quarta coisa é uma consequência. O que você tem com o seu pai? Se você é filho, o que você tem com a sua mãe? Intimidade. Agora nós temos intimidade com Deus, porque nós não chamamos mais Deus de Deus. Se nós nos referimos a Ele muitas vezes como o nosso Deus. Mas aqui, o que o apóstolo Paulo nos ensina a chamar Pai, é essa linguagem aqui, é Abba, Pai. Abba, Pai. Por que, se você perceber, todas as línguas, o Pai é muito parecido em qualquer língua. Em hebraico, essa língua, é quase isso aqui mesmo. Abá, pá, abá. É bem porque é o som. Esse som é o som que a criança consegue emitir. O neném emite, porque ele sabe, é o pai, é a mãe. Abá, abá. É isso, é o som do filho, do recém-nascido, que é aquele que não pode se proteger, que depende totalmente do pai, depende totalmente da sua mãe. Somos nós nos braços do Senhor. É esse Deus que nós chamamos de Pai. Pai, papai, papai. Intimidade, porque nós agora somos filhos, nós temos intimidade com Deus, porque nós somos filhos, nós temos o que o apóstolo Paulo fala aqui? O que o filho tem? Herança. O filho tem uma herança, mas é incrível, porque se você estudar a história do Novo Testamento, no primeiro século, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é radical. Por quê? Porque na cultura romana, lembra que a carta é aos romanos? Na cultura romana, o filho mais velho, também na cultura de Israel, mas na cultura romana, o filho mais velho, depois que o patriarca da família morre, o filho mais velho, ele fica com a maior porção da herança. Por que ele fica com a maior porção da herança? Porque ele agora é o novo pater familias, ele é o novo patriarca da família. É ele que regula até os casamentos da família. É ele que tem a obrigação de cuidar de todos os membros da família. Então, é ele que tem essa responsabilidade. Ele fica com a maior parte da herança, até porque, para que essa herança não seja dissipada entre os muitos filhos, e o nome da família venha se perder, venha ser empobrecido. É por isso que na sociedade romana tem aquelas famílias tradicionais. Por quê? Porque saía um pater-famílias, saía um patriarca, entrava outro patriarca, ele assumia aquilo ali, e o nome da família era estabelecido e se mantinha no poder, no Senado, no governo. Era assim que eles perpetuavam o nome da família. Então, o filho mais velho ficava com essa responsabilidade, com essa herança. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente é que assim como Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, recebeu a sua herança, não é que nós receberemos uma herança com ele. A nossa herança é a mesma herança que ele. Ele está falando, ele recebeu essa herança, ele é o primogênito, ele recebeu tudo, ele agora é o novo patriarca da família. Mas nós recebemos junto com ele a mesma herança. É isso que ele está dizendo aqui. Nós recebemos com Jesus a mesma herança. Ah, mas como assim? Eu vou ter o mesmo tanto de riqueza que Jesus, o mesmo tanto de glória que Jesus, o mesmo tanto que Jesus tem? Porque a nossa cabeça, o nosso modo de pensar, sempre pensa no quê? Aqui e agora. Já falei isso aqui, mas a nossa maneira de medir céu, de medir bênção, de medir galardão, que é uma palavra que a gente gosta demais, de medir galardão, é medir o quê?
é medir o tamanho da minha casa no céu. É medir o quanto de riqueza eu tenho acumulado no céu. Porque eu estou trabalhando aqui, então lá no céu é minha aposentadoria. E eu quero aposentar bem. Entendeu? Mas na Bíblia, a gente vê que todo esse padrão humano que a gente tem de perceber céu, de perceber riqueza, porque não sei se você percebeu, se você ainda já percebeu lendo a Bíblia, que o nosso padrão de riqueza não é o padrão de Deus. Que dinheiro, poder e riqueza para Deus não significam nada. Gente, se poder, riqueza, prestígio fosse alguma coisa para Deus, se Ele valorizasse isso, o autor dessa carta é o mais miserável de todos os homens. Porque ele morre sem nada, sem ter uma capa para poder se cobrir na prisão. Contudo, ele talvez seja o mais rico de todos os homens. Por quê? Porque a glória dele é Cristo. Então, do que ele está falando aqui? O que é galardão? Qual que é essa herança que nós receberemos? O que é essa herança que nós receberemos? É isso que a gente encontra no versículo 23, a partir do verso B aí. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Então, qual que é a nossa esperança, gente? Qual que é a esperança da salvação? Nessa esperança nós somos salvos. Qual que é a nossa esperança? Que nós vamos morar no céu e ter uma casa legal no céu? Que a gente vai morar em ruas de ouro e um mar de cristal e etc, etc, etc? É isso a nossa esperança? Não. O que é a nossa esperança? A redenção desse corpo. Mais uma vez, essa imagem que eu coloquei no comecinho aí, o céu com um portão no meio, essa geralmente é a nossa visão de céu. Por quê? Porque a gente pensa que a gente vai morrer e a gente vai morar para sempre nas nuvens. Contudo, gente, João em Apocalipse nunca usa a palavra céu. Nunca. Ele sempre usa a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Por quê? Porque nós habitaremos nessa terra que será renovada. O que nos é prometido é o nosso corpo mortal será transferido, será transformado, será revestido de imortalidade. Nós reviveremos, nós ressuscitaremos dos mortos. Então a mesma glória que Cristo tem hoje no seu corpo glorificado, nós teremos também. Nós teremos, isso é a nossa esperança, de que nós viveremos com Ele. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cansaço, não haverá mais dieta. Porque nós teremos corpos glorificados. Amém? Então essa é a nossa esperança, a esperança da adoção. Porque aqui, o que acontece? Ele fala, não, vocês são filhos. Mas aí no versículo 23, se você prestou atenção, se você analisa o que você está lendo, mas espera aí, apóstolo Paulo. Você falou lá do 14 até o 17 que a gente é filho. Aí você fala no 23 que nós esperando ansiosamente a nossa adoção. A gente é filho, você já fala que a gente já foi adotado. Agora a gente está esperando a nossa adoção. Como que funciona isso, apóstolo Paulo? Mas eu estou muito feliz que você fez essa pergunta. Por quê? O que acontece aqui? Ele está dando essa análise toda do que a criação geme por causa do pecado. Ela foi submetida, toda a criação, todo o universo, ele foi submetido à decomposição, à destruição, por causa do pecado do ser humano. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Que em Adão entrou o pecado no mundo e todo o universo foi afetado por causa do pecado. E agora a própria criação, ela espera ansiosamente que nós sejamos, os filhos de Deus, sejam revelados. Que nós sejamos transformados. Que o nosso corpo seja glorificado. Porque ela própria, a própria criação, será toda renovada. Ela própria. E aí,
lembra que eu falei que essas realidades, nós já somos filhos. Você já é filho, Edson já é filho, Glenn, você já é filho. Você, eu, nós já somos filhos, nós já fomos adotados. Mas lembra isso, a nossa adoção agora, ela é espiritual. Essa certeza é interna em nós. Mas vai chegar esse dia em que essa certeza, junto com toda a criação, nós seremos ressuscitados, renovados, transformados. Aqueles que estiverem vivos, segundo a carta aos Tessalonicenses, diz: aqueles que estiverem vivos serão transformados em um abrir e piscar de olhos, e não verão a morte. Aí nesse tempo, será manifesto o que nós somos em Deus fisicamente. É disso que ele está falando. Nós já somos filhos, já somos. Já fomos adotados, já fomos. O Espírito já habita em nós, já habita. Agora nós aguardamos ansiosamente o quê? Esse grande dia, o dia do Senhor, a volta do Senhor. É isso que nós esperamos, a volta dele. Esse é o nosso galardão, o dia que nossos corpos forem glorificados, como o de Cristo, e nós seremos como o nosso Senhor, e viveremos com Ele para sempre. Amém. Aí no versículo 17, ele fala uma coisa: somos filhos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então eu acabei de falar assim, nós somos herdeiros com Cristo. E essa herança, gente, o que ele quer dizer aqui é, quando ele fala que o filho mais velho fica com a porção maior, essa herança ela é tão grande, mas ela é tão grande, essa glória que nos espera é tão grande, que é como se cada um de nós fôssemos o único herdeiros, o herdeira de Deus. É imensamente maior que nós possamos sequer imaginar aquilo que nos aguarda. E aí ele vem falar: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. O que ele está falando aqui é que sofrimento, versículo 17, sofrimento e glória, eles andam juntos. Sofrimento e glória andam juntos. Não se enganem, porque ninguém é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Gente, se você vê, o C.S. Lewis ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava assim: se você quer uma religião para te fazer bem, não entra no cristianismo. Se você quer uma religião para te fazer bem, o cristianismo não é a solução. Por quê? Porque nós somos chamados para sofrer, como o nosso Senhor sofreu. Nós cantamos aqui, eu falei no louvor, a gente vai estudar Apocalipse daqui uns dias, mas Apocalipse toda hora nós somos chamados para seguir o Cordeiro. Aqueles que seguem o Cordeiro para onde ele vai. Seguem como? Como que eles seguem ele? Porque eles morreram como ele morreu. São os mártires que entregaram a sua vida e seguiram o Cordeiro como ele andou. Então, a nossa vida, o nosso chamado cristão é esse. Sofrimento, gente, é igual glória. Eles estão associados, não tem como ter sofrimento sem glória. Não tem como ter glória sem sofrimento, aliás. E é isso que nós temos. Aí, ele vai falar no versículo 18, exatamente isso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Contudo, os nossos sofrimentos agora não podem ser comparados com a glória que nos será revelada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos espera é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que seria insano comparar a glória que nos espera com qualquer tipo de sofrimento que você possa colocar. Vou dar um exemplo. Alguém aqui acha que um ser humano já sofreu mais do que Jesus Cristo? O sofrimento de Cristo, diante da glória que lhe foi proposta, diante da sua glória, da sua majestade, na sua ressurreição, o que é a majestosa ressurreição de Cristo comparada ao seu sofrimento? Nada.
Nada. Agora, para nós, aplicando isso para a sua e para a minha vida, o que são os nossos sofrimentos comparados ao sofrimento de Cristo? Nada. Contudo, os nossos sofrimentos não são nada comparado ao sofrimento de Cristo, mas a nossa glória é a mesma glória que Ele recebeu. Como que eu posso passar a minha vida triste por causa disso ou daquilo? Ai, sem perdão. Como que eu posso guardar ressentimento no meu coração? Como que eu posso passar essa vida, mesmo que tudo esteja desabando, sem estar feliz em Cristo? Gente, se isso aqui que eu estou lendo é verdade, nós somos os seres mais felizes dessa terra. Nós somos os seres mais felizes dessa terra. Contudo, porque essa é ainda uma realidade espiritual, mais uma vez, muitas vezes a gente começa a ter os nossos problemas. A gente começa a pensar nessas coisas, tá? É legal a gente ser filho de Deus, adotado e etc. Tudo isso que você falou, Rodrigo, é legal, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Minha vida está um caos. E aí? O que isso aí tudo me ajuda? Como que essa glória futura me ajuda? Em tudo. Em tudo, ela te ajuda em tudo. Aliás, sem ela, é impossível você suportar essa vida. Porque o apóstolo Paulo disse aos Coríntios assim: se nós esperamos para Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está falando aqui é o seguinte, gente: se não existe essa glória que eu acabei de descrever, tudo isso que eu acabei de descrever não existe, é um conto de fada, se não existe a ressurreição dos mortos, se não existe essa glória que nos espera na volta de Jesus Cristo, se tudo isso que eu falei é mentira, se tudo isso que eu falei é mentira, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente pode ir embora daqui e não voltar mais, porque se é isso aqui mesmo, gente, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, e é só isso. Eu não tenho mais mensagem nenhuma para vocês, mas isso aqui, tudo o que eu falei é verdade, porque aquele que disse é verdadeiro e é o Senhor. Então, quando tudo isso, a gente passa por todos esses tipos de sofrimentos, o que a gente lembra? O que tem que estar na minha cabeça? Como que eu passo pelos sofrimentos dessa vida? Com essas realidades na mente. Porque fora disso aqui, gente, não tem como eu passar por essas coisas. Então os nossos problemas nascem do fato de nós não acreditarmos no amor de Deus e no testemunho do Espírito e perdemos a visão da eternidade. Gente, todos os nossos problemas nascem desse fato. Quando nós paramos ou nós não acreditamos no amor de Deus por nós, ou nós ignoramos o Espírito Santo clamando dentro de você: você é filho, você é filha. Nós esquecemos disso. E nós paramos de olhar a eternidade. Porque mesmo que você acredite que você é um filho amado, uma filha amada, mesmo que você ouça a voz do Espírito, por isso eu coloquei esse terceiro elemento aqui propositadamente, por quê? Porque se nós perdermos a visão da eternidade, e você já perceberam tanto que eu prego sobre a eternidade? Sabe por que eu prego sobre a eternidade? Porque se eu pregar e vim aqui para vocês todo domingo, gente, com uma mensagenzinha, não, porque Deus vai abençoar o seu trabalho e trazer uma mensagem coach aqui para vocês, né? Pense positivo, pense, fique rico, e vai acontecer, e vamos determinar, e etc, etc, etc. Aí você vai sair daqui da igreja dando piroleta ali naquela escada. É isso aí mesmo, eu vou chegar e vou acontecer, e vou... Aí, sabe o que vai acontecer na sexta-feira? Na verdade, na sexta-feira é muito. Sabe o que vai acontecer na terça-feira? Depois daquele dia na segunda-feira? Sabe o que vai acontecer com você? Nossa, cara, eu preciso daquela injeção de ânimo de novo da igreja, eu preciso lá ouvir aquelas coisas legais. Você sabe por que eu não prego desse jeito? E sabe por que eu nunca vou pregar desse jeito? Porque isso não muda a sua vida. Isso não muda a sua história. Isso não te alimenta para a eternidade. Isso pode até te dar um gás para a semana. Mas o que eu prego para vocês aqui são palavras de vida eterna. Porque eu não estou preocupado se a conta de vocês
tem ou não tem dinheiro. Porque se não tiver, a gente dá um jeito aqui, a gente trabalha, a gente vai atrás e vocês podem contar uns com os outros aqui, porque nós somos família. Nós estamos aqui para isso. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que um dia todos vocês aqui e eu, nós nos apresentaremos diante de um Senhor todo-poderoso e prestaremos contas diante desse Deus. E naquele dia, eu quero que você tenha a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Eu quero que o que alimenta a sua esperança, a sua vida, é essa expectativa. Eu vou chegar diante do meu Deus, orgulhoso como um leão, não por causa da força do meu braço, não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquele que me comprou, aquele que morreu por mim. Ele é o meu Senhor, e eu tenho a confidência, a confiança de chegar diante de Deus. Porque agora eu sou um filho de Deus. Então essas palavras, isso aqui, gente, transforma a vida. Mensagenzinha, coach, pode te ajudar na semana, mas não transforma a sua vida. Então eu coloquei isso aqui propositadamente, quando nós perdemos a nossa visão da esperança futura, isso destrói a nossa vida. Por quê? Porque o que acontece é, quando nós perdemos essa visão, eu posso até acreditar lá no amor de Deus, eu posso até acreditar na palavra do Espírito, mas eu perdi essa visão do que eu fui chamado para ter, do que eu fui chamado para ser em Cristo. Daquilo que eu vou herdar, daquilo que me está prometido, a herança que me está prometida. Eu esqueço dessas coisas. Onde que eu vou colocar a minha esperança? Eu vou colocar a minha esperança nessas coisas desse mundo. E se você perdeu essa visão das coisas da eternidade, então você vai precisar mesmo de uma injeção de ânimo para a semana. Sabe por quê? Porque o seu trabalho é a sua esperança. Porque aquilo que você faz, aquilo que você talvez tenha, você colocou as outras coisas como propósito da sua vida. E não Deus. A sua esperança não é estar com o Senhor para sempre. E se você perdeu a esperança... Gente, o que mais a pós-modernidade tirou de nós, a modernidade, a pós-modernidade tirou do ser humano, foi isso. Não existe mais céu, não existe mais inferno. Você agora vive para aqui e para agora. Isso é o que nós somos bombardeados 24 horas por dia na televisão, no rádio, no celular, na internet. É isso. Compre, seja feliz. Faça agora. Vocês já perceberam o imediatismo que nós vivemos hoje? Por que vocês acham que é assim? Não, porque filosofia não afeta a minha vida. Eu não preciso entender de filosofia. Talvez você nunca vá aprender filosofia mesmo. Mas filosofia afeta a nossa vida em todos os sentidos. Porque são esses filósofos que influenciam os atores, os diretores, as propagandas. Tudo isso é influenciado pela filosofia. A filosofia da pós-modernidade é essa. Faça agora, porque não existe amanhã. Você tem que ser feliz aqui e agora. Sabe por que os casamentos não dão certo? Porque eu tenho que ser feliz aqui e agora. Então, se meu casamento não está me fazendo feliz, eu tenho que, vou largar e arrumar outra que me faça feliz. Por quê? Porque não tem para frente, não tem amanhã. Eu tenho que ser agora, porque morreu, acabou. Então, se eu não viver agora, eu perdi a minha vida. Vocês já perceberam isso, que tem esse negócio de, esse medo? Eu vou perder a minha vida, eu vou perder a minha vida, eu vou perder. Já perceberam isso? Não, eu não posso fazer missões. Não, eu não posso dedicar a minha vida ao Senhor. Eu não posso me dedicar ao ministério da igreja. Por quê? Porque eu vou perder a minha vida. Eu tenho tanta coisa para conquistar, tanta coisa para fazer. Já perceberam isso? Esse imediatismo que nós vivemos não é à toa. Nós perdemos a visão. Ninguém mais fala de céu e de inferno. Por quê? Porque céu e inferno, ninguém mais acredita em céu e inferno. Nós temos que trazer mensagens para aqui agora, senão a igreja não enche. Mas quando nós perdemos a realidade do que é o céu, acabou, gente. Não tem mais nada que é para a gente se segurar. Mais nada. Se você esqueceu das promessas de Deus em Cristo Jesus, o que você tem? Aí você vai começar a se agarrar em qualquer outra coisa. Gente, você vai se agarrar em qualquer outra coisa. Mas se a sua visão de mundo, se a sua expectativa está nas promessas do Senhor para o futuro, como que vai? Se deu errado aqui, deu alguma coisa errada aqui, a sua vida aconteceu alguma coisa, deu errado aqui, perdeu o emprego, o plano que eu tinha não deu certo, isso aqui fracassou, isso não vai acabar com a sua vida. Por quê?
Porque a sua esperança não são para as coisas desse mundo, são para as coisas do próximo. Nós esperamos para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, é o que diz o apóstolo Paulo. Tudo isso aqui vai se refazer, tudo isso aqui vai ser destruído pelo fogo, e Deus vai refazer todas as coisas. Nada vai ficar, inclusive o nosso corpo. Então, como que eu vivo essa vida? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, e glória a Deus. Então, o sofrimento ele vai nos revelar a quem nós servimos. Por que o apóstolo Paulo vai falar de sofrimento? Se vocês são filhos, vocês vão sofrer. Se vocês são filhos, vocês vão sofrer. Por quê? Por que Deus permite sofrimento para os filhos dele? Nós vamos chegar nesse, esse é o último ponto. Mas por que nós vamos sofrer? Porque o sofrimento, ele revela quem é o nosso Deus. O que é sofrimento, gente? Sofrimento tem algumas maneiras de descrever sofrimento, mas uma delas sofrimento é quando nós perdemos alguma coisa que nós amamos. Imagina que você tem alguém que você ama muito, você perde essa pessoa, você vai sofrer. Você tem alguma coisa que você ama muito e é tirado de você, você vai sofrer. E não tem problema nenhum em sofrer. Contudo, o nosso sofrimento, nós passamos pelos sofrimentos, nós passamos em alegria, não por causa dos sofrimentos, porque a nossa alegria não está naquelas coisas que nos foram tiradas. É só assim que eu posso passar pelo sofrimento dessa vida. Então os sofrimentos vão nos revelar quem são os nossos deuses, porque se acontecer alguma coisa com aquela coisinha que você gosta, se Deus me tirar isso daqui, Ele vai ver só, eu nunca mais volto na igreja. Deus me tirou isso aqui, eu nunca mais volto naquela igreja. Porque Deus me tirou isso aqui. Os sofrimentos vão revelando quem são os nossos deuses. Então o sofrimento vai nos levar para Deus ou nos afastar de Deus. Porque quando todas essas coisas nos são tiradas, gente, quando Deus ele permite tirar tudo, aí a gente não tem mais nada. Todos os nossos deusezinhos foram retirados. Para onde a gente corre? Para Deus. Ou o sofrimento ele vai te levar para dois lugares. Duas possibilidades. Ou ele vai te levar para Deus, ou ele vai te levar para longe de Deus. Duas possibilidades. Ou ele vai te levar para Deus, porque você vai reconhecer que a única coisa que você tem é o Senhor, ou ele vai te afastar de Deus, porque Deus tirou aquilo que era o seu Deus. Então, como eu respondo ao sofrimento? Como que eu respondo ao sofrimento? Eu respondo de uma maneira positiva ao sofrimento, tendo absoluta certeza do amor de Deus. Deus, por nós, os seus filhos, nós temos a certeza de que Deus é o nosso Deus. Eu tenho a certeza desse amor de Deus por mim. Isso me ajuda a passar pelos meus sofrimentos. E como que eu posso ter certeza desse amor? Porque, gente, mais uma vez, esse amor, ele é muito subjetivo. O que é subjetividade? É uma coisa que a gente não pega, que a gente não palpa, que a gente não vê. Como que eu sei que esse Deus me ama? Bom, essa é a parte de Romanos capítulo 8, que a gente vai ver semana que vem. Que é a garantia de que Ele nos ama. Mas uma delas é o quê? O Espírito Santo nos testemunhando. Mas, já contando um pouquinho da semana que vem, como que eu sei que Deus me ama? Porque Ele me deu Cristo. E se Ele me deu Cristo, o que não vai me dar? Se Ele me deu Jesus, o que Ele não vai te dar? Então eu posso chegar para Deus com os meus pedidos. Eu posso chegar para Deus pedindo, Deus, abençoe isso aqui. Deus, o Senhor podia me dar isso aqui? Porque Ele tem prazer. Você tem prazer, você que é pai, você tem prazer de dar boas coisas para o seu filho? Tem prazer, Kenny, de dar boas coisas para o Gabriel, para o Daniel? Tem prazer, Rivaldo? Não é bom? Estou mentindo, Damares? É bom? Deus, aí Jesus ele fala assim para a gente, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, Deus é bom. Aí a gente chega assim, para as presenças de Deus, oh Deus, será que o Senhor podia me dar? Com medo de pedir as coisas para o seu Pai.
Se for não, ele é não mesmo, porque ele sabe o que é melhor para você. Agora, se é sim, pede com confiança, que ele vai te dar, porque ele tem prazer em te dar. Você não está pedindo uma coisa para um estranho, você está pedindo para o seu pai. E, gente, o prazer que você tem de ganhar, quando o filho ganha alguma coisa, ele fica feliz? Miguelzinho fica feliz, Edna? O Miguel fica feliz quando você dá aquele game que ele gosta? Gente, é maravilhoso o filho ganhar. A gente, quando ganha coisa, fica feliz. Mas tem alegria maior do que ser pai e ver o seu filho recebendo aquele presente? Gente, a gente não ganha nada. A gente gastou dinheiro, a gente já entregando. Tem alegria maior? Vocês acham que vocês são melhores pais do que Deus? Deus tem prazer em te dar, Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em ouvir a sua oração, Rubiane. Ele quer te atender, Mari. Ele quer atender a sua oração. Eu não vou chegar, oh Deus, então. Chega para ele e fala, Deus, me dá. Pai, Abba, me dá. Pode pedir, Carlos. Pode pedir, que o Senhor vai atender. Então o Espírito nos dá nos testifica essa realidade, e Cristo confirma isso na cruz e na sua ressurreição. Então, aí ele chega ao ponto de, ele chegou então, ele fala, vocês são filhos, mas os sofrimentos podem então de alguma maneira nos trazer dúvida do nossa filiação. Então como que eu posso ter certeza? Porque o Espírito Santo confirma no nosso coração. E ele não apenas confirma, mas ele passa conosco pelas nossas tribulações e sofrimentos. Eu aconselhei uma pessoa esses dias atrás, e ela chegou e pediu para conversar comigo. A gente foi conversar e ela me falou assim, eu estou passando por um problema. E já chorando. E eu não consigo colocar, eu não consigo explicar, eu não consigo falar para você o que eu estou sentindo. Eu não consigo colocar para fora. Eu sei, está aqui dentro, mas eu não consigo, Rodrigo, colocar. Eu não consigo. Eu sei que eu estou passando por isso, é um problema meu familiar. Mas eu não consigo nem falar com ninguém. Eu vou orar. E ela falou desse jeito para mim. Eu vou orar. E eu não consigo falar isso nem para Deus. Eu estou sofrendo muito, está doendo muito, eu não consigo colocar em palavras. Você acha que Deus me escuta? E na mesma hora o Espírito Santo, ele me lembrou disso. Que, vira aí comigo a página. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo me lembrou disso aqui nessa hora. Eu falei assim, você pode orar. Sabe por que você pode orar? Mas sem falar. Só fala, Deus, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Quando você está passando por lutas e por problemas que você não consegue nem colocar em palavras, porque a dor é tão grande que a palavra não sai da boca. Você não precisa colocar em palavras. Por quê? Porque o Espírito Santo, o seu Consolador, que habita em você, que conhece o seu coração, ele vai colocar em palavras aquilo que você não consegue. E vai apresentar a sua oração diante de Deus. Ele vai interceder, ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele não apenas vai te ajudar a passar pelos sofrimentos, ele vai interceder constantemente por você. Porque nós não sabemos nem como orar, nem o que pedir. Ah, mas Rodrigo, não sei nem o que pedir para Deus. Fala, Espírito Santo, pede por mim. Espírito Santo, está aqui. Eu nem sei colocar em palavras, Espírito, intercede por mim. E o Espírito Santo vai chegar em Deus e te pedir ao seu favor. É o Espírito que vai nos ajudar a passar pelos sofrimentos, mas é o Espírito Santo que vai interceder diante de Deus em nosso favor.
Então, para viver no meio dos sofrimentos, precisamos da certeza absoluta de que Ele nos ama. E essa certeza é Cristo, confirmada pelo Espírito Santo em nós. Então, em quarto e último lugar, Deus usa tudo isso para nos transformar à imagem de Jesus. Mas então, Rodrigo, por que a gente passa pelos sofrimentos? Porque, gente, Deus ele tem um propósito na sua vida. Um propósito. E esse propósito está escrito em Romanos capítulo 28. 28. Diz assim: sabemos que, e todo mundo, eu nem precisava olhar para esse versículo, porque todos vocês aqui conhecem. Porque nós sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí para quê? Legal, Rodrigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, das quais Ele chamou segundo o seu propósito. Que versículo maravilhoso! Então eu vou conseguir aquilo que eu quero. Isso, aquilo, eu vou ficar rico. Pense e fique rico. Deus vai me dar tudo que eu quero. Porque eu bati aquele carro, mas eu tenho certeza que o seguro vai me dar um dinheiro muito maior, então eu vou conseguir comprar um carro melhor. É isso que esse versículo está falando? Não. Sabe por que não? Porque o versículo continua. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais Ele chamou segundo o seu propósito, para que eles sejam a imagem do seu Filho. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você seja transformado à imagem de Jesus Cristo. Lembra dos sofrimentos? Jesus sofreu. E isso, na ressurreição, depois da sua morte, com a ressurreição, trouxe um peso de glória inigualável. Nós, como o nosso Senhor, nós também sofreremos. Mas isso também nos levará à glória. E Deus permite os sofrimentos na nossa vida. Por quê? Porque Ele tem um propósito. O propósito é: Fausto, vai demorar. E vai doer. Mas eu vou te transformar à imagem do meu Filho. Deus ele tem isso para a sua vida. Deus ele tem isso para a sua vida. Ele tem transformação. E não é... Gente, a gente pensa que a eternidade vai começar no dia que Jesus voltar. Jesus disse que a eternidade é esta, em João. A eternidade é esta, que eles te conheçam a ti, o Senhor. Nós já vivemos a eternidade. Deus já está transformando você à imagem de Cristo. Você já tem o Espírito Santo. Você já é filho. Você já experimenta as riquezas da eternidade. Desfrute delas. Para de viver essa vida aí. Não dá certo. Estou aqui nessa América, não tenho um documento. E? Você é cidadão do céu. O que ser cidadão americano vai fazer diferença na minha vida? Rodrigo, faz diferença, porque eu posso isso, posso... Você pode todas as coisas em Cristo. Para de ficar pensando aqui e agora. É disso que eu estou falando, gente. É viver com a mentalidade do futuro. É viver com a mentalidade daquilo que nós estamos esperando. É isso que é aguardar amanhã. É disso que eu estou falando. Está vendo como se torna coisas bem práticas? Eu não estou falando de vou viver pensando só. Não. Eu estou triste porque eu não tenho documento. Eu sou cidadão do céu. Você entende isso? Essas são as realidades que nós somos chamados para viver. A perspectiva do céu, a perspectiva da glória. Então Deus ele tem esse propósito na sua vida, te transformar. E Ele vai fazer você ser parecido com Cristo. Mas tem uma coisa. Sabe por que eu sei que esse é o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque esse é o propósito que Deus começa Gênesis capítulo 1. O que Ele fala em Gênesis capítulo 1? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O propósito de Deus sempre foi você ser parecido com Cristo. Desde Gênesis. A gente pegou uns atalhos meio ruins aí. Não deu muito certo o que a gente pensou. Mas Deus nunca perdeu isso de vista. Nunca. Deus, Ele te criou para ser igual a Ele. Deus te criou. Não, Rodrigo, esse negócio que você falar, a gente vai receber a mesma glória que Jesus, é heresia. Ele te criou para ser igual a Ele. Ele te criou para ser
como Jesus Cristo. E isso nunca acabou, gente. Como eu disse, a gente pegou uns retornos aí meio errados, mas Ele está nos transformando. E nós vamos chegar lá. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a viver segundo a perspectiva da realidade das coisas futuras que nos aguardam. Nos ajuda a viver o presente, o agora. Dessa maneira, Senhor. Dessa maneira. Sem perder de vista, Senhor, o teu amor, o testemunho do Espírito. Sem perder, Pai, de vista e da lembrança do nosso coração, que nós somos filhos e filhas amados do Senhor, aqui e agora. E que nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor em meio às nossas tribulações e os nossos sofrimentos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é a garantia. O Senhor foi o que o Senhor fez naquela cruz, que nos trouxe justificação, perdão, salvação. Obrigado, Espírito Santo, que é a garantia que habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vive conosco, passando no meio das nossas tribulações e angústias, intercedendo quando nós não temos nem palavras. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe.